Olá, estamos com mais um episódio do Pode Ser Uai. E já vai curtindo, se inscrevendo e compartilhando para fazer essa rede crescer. Hoje nós estamos com um convidado bastante interessante, inteligente, que é o Emerson. O Emerson hoje está como presidente do Sindicato das Polícias Civil e presidente da Federação, me ajuda? Interestadual dos Policiais Civis, da região Sudeste. Da região Sudeste. Então hoje o papo é muito sobre segurança pública. Seja muito bem-vindo, o Emerson ao Pode Ser Uai. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você contasse primeiro a sua trajetória na carreira da segurança pública, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, aqui suas histórias. Então, como que começou a sua trajetória? Então, Grace, né? Boa noite a todos. Bom, como a Grace disse, sou o Emerson Oliveira, né? Hoje eu sou investigador de polícia, né? Estou presidente do Sindipol, que é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, e também presidente da FEIPOL Sudeste, que é a Federação dos Policiais Civis, né, da região Sudeste do país. Então nós englobamos ainda Minas Gerais, né, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né, nessa luta que a gente tem aí em defesa da segurança pública, em defesa dos policiais civis e, logicamente, da sociedade, prestar um serviço de melhor qualidade, né? Essa é a nossa luta. Tem porque não é fácil, demandas, né, Grace? Não muitas é fácil, demandas. né? Então, assim, eu entrei na segurança pública, né? Eu desde pequenininho sempre quis ser policial, né? Ficava vendo aquelas entrevistas, né? Aqueles delegados, tudo, né? Os senhores mais velhos, e eu falava assim, poxa vida, eu vou ser um delegado de polícia. E a gente vai indo, você vai crescendo, né? Aqueles filmes, aquela coisa, aí você pegava a entrevista do delegado de polícia, mas ao mesmo tempo você assistia os filmes americanos, né? Aquele investigador de polícia, né? Que o cara ia desenvolvendo dentro da carreira, ia prendendo bandido um atrás do outro. E eu sempre gostei disso, né? Então, aquelas brincadeiras de menino, né? De polícia e bandido, eu sempre era polícia. O polícia ladrão, eu sempre era polícia. Não queria falasse que eu ia ter que fazer a vez do ladrão, eu saía da brincadeira. Então, sempre o polícia. Então, assim... Eu gostava de ter as algemas. Pois é. Pois é, brincada. Pois é, prendi os outros, gosto de prender os outros. Então a gente, né, fui crescendo, fui estudando e sempre quis entrar para a Polícia Civil, né, porque é a Polícia Civil que investiga, né. Mas aí em 2003 eu fiz teve um concurso da Polícia Civil, na época era detetive o nome do cargo ainda, e eu lembro que eu perdi a hora da prova. Não, eu fiquei numa frustração, uma tristeza, Nossa. Sabe? Aí eu falei, puxa vida. E é uma coisa tão esperada pra você. Né? Eu me preparei, né? Naquela época eu era bem jovem, eu tava com 20... Isso foi em 2003, eu tava com 21 anos de idade. Então, ficou uma decepção só. Mas aí continuei estudando, em 2004 teve um concurso para agente penitenciário à época, né? Que é o policial penal hoje. E fiz o concurso, passei, fiz o curso de formação em 2005, só fomos nomeados em 2006, era uma demora muito grande. Demora, né? Eu acho que não é só você não, acho que no setor público mesmo, qualquer concurso que você se presta a fazer, tem uma demora depois da aprovação, né? Porque você faz a primeira etapa é a prova objetiva, né? Depois você tem várias outras etapas, aí você vem com os exames médicos, exames, né, teste físico, aptidão, vem investigação social e até o curso de formação. E na época, até hoje também a Polícia Penal, você faz o curso de formação para depois você ser nomeado, né? Então a gente fez o curso de formação em 2005, eu larguei meu emprego, eu era vendedor à época, né? Eu era vendedor de cerveja na época. E trabalhava numa revenda de cerveja. Mas durante esse período que você estava em treinamento, você é remunerado ou não? Você recebe uma bolsa, né? Mas a bolsa é muito pequena, e a época então, né? Então, assim, muita gente fez a mesma coisa, saiu do emprego e ficou aguardando, né? Ser chamado, nós somos convocados mesmo, nós somos nomeados mais de um ano depois do curso de formação. Aí entrei em 2006, fui trabalhar em Uberlândia, né? Tinha uma demanda muito grande, fiquei trabalhando em Uberlândia um tempo, depois de lá vim trabalhar em Ouro Preto, quando a
na época estava uma transição, né? A custódia de presos estava saindo da Polícia Civil e indo para o sistema prisional, contando que eles estavam começando a estruturar o sistema prisional ali. Então, fui trabalhar em Ouro Preto, trabalhei até um tempo lá como diretor interino de inteligência, e depois eu falei, não dá pra mim, não dá pra fazer esse negócio de cadeia de cadeia aqui, não dá certo não. É até importante dizer, hoje em dia o termo mudou, né? Não é mais agente... Não, hoje é policial penal. E antes era agente penitenciário. Agente de segurança penitenciário. Aí fiz o concurso da Polícia Militar, passei no concurso da Polícia Militar. Em 2006 eu passei em um concurso da Polícia Civil para escrivão de polícia e um concurso para Polícia Militar para soldado. Só como eu tinha feito uma cirurgia aqui na mão, que eu tinha sofrido acidente, inclusive no trabalho, aí eu tomei pau na digitação, fiquei por 3 toques por minuto, e não fui fazer o teste físico da Polícia Militar para soldado. Aí quando deu 2007, abriu outro concurso da Polícia Militar. Aí eu fiz o concurso de soldado de novo, passei. Comecei o curso de formação em 2008. Em 2008 abriu outro concurso para Polícia Civil. Era o nome do cargo, na época era agente de polícia, né, que era o mesmo de detetive que tinha sido em 2003. Só que nesse período lá, importante dizer isso, que quando chegou em 2005, a Polícia Civil tinha né, vários cargos. Aí tinha um cargo de carcereiro, né, que aí como estava havendo a transição, houve a transformação dos cargos. Aí tinha o carcereiro, vistoriador de veículos, o identificador, que é papiloscopista, o auxiliar de necrópsia e o detetive. Aí pegou esses 5 cargos e unificou eles. Só que unificou eles, mas não houve nenhuma contrapartida, não houve né, valorização do cargo e nada. Então aí ficou esse cargo. Aí quando deu 2010, aí foi quando em 2008 eu fiz o concurso para agente de polícia. Pegou esses cargos todos e transformou no agente de polícia. Quando deu 2008, passei no concurso, eu já estava fazendo o curso de formação da Polícia Militar. Aí eu lembro que na época o meu subcomandante, na época, não vou dizer o nome dele porque ele está nativo ainda, mas ele virou para mim um dia e falou assim, que eu queria sair da Polícia Civil, da Polícia Militar para vir para Polícia Civil, que na verdade era o sonho, entrar para a Polícia Civil. Seu objetivo é ser era ser investigador de polícia, né? E aí o meu subcomandante à época virou e falou assim, não, você não vai não, você não vai nem ficar na Polícia Militar e nem vai entrar para a Polícia Civil, porque eu vou te colocar na rua antes. Eu lembro que bem sutil, eu falei com ele à época, né, e eu tava lá na posição de sentido, né, todo o corpo emprumadinho. Batendo continente. Aí, na posição de sentido mesmo, as mãozinhas assim, né. Aí, eu tava com ódio já, que ele não deixava, e eu tava fazendo curso de formação, então, eu trabalhava no tático móvel na época, e eu trabalhava das 15 às 23. Então, ele virou pra mim e falou que ia me colocar na rua. Eu olhei pra ele e falei, ô, seu subcomandante, todo respeito, o senhor não tem capacidade para isso, o senhor não tem competência para me colocar na rua. De tanto ódio que eu tava dele já, eu falei, eu vou sair antes. Aí começou a instaurar procedimento em mim, sindicância, canetada, e o pau quebrou. Perseguição. E eu lembro a época, o comandante, quando isso chegou ao comandante, que tem toda uma hierarquia, né, e eles não conseguiam, eu não conseguia chegar no comando. Mas até que a gente deu um jeitinho lá e chegamos no comando, o próprio comandante chamou ele e falou assim, peraí, você quer fazer mais um inimigo do lado de lá? Não chega aí, às vezes, as rusgas que a gente já tem com a Polícia Civil, a gente precisa ter mais um inimigo, ao invés da gente ter um amigo do lado de lá, que é um soldado que está aqui e está indo para lá, você quer fazer mais um inimigo do lado de lá? Então, assim, aí o comandante, à época, pegou o indeferido dele, que a única coisa que eu tinha pedido licença, não consegui, acionei a justiça negou o afastamento para fazer o curso de formação, e olha que a lei permite, mas negou. Aí eu pedi para me mudar de turno, colocar no turno da noite, para eu fazer o curso durante o dia. Ele negou, aí o subcomandante negou. Aí o comandante foi lá e falou, não, peraí, você está autorizado. Aí me mudou de turno, me colocou com um cabo à época, gente finíssima, gente da melhor qualidade, eu não vou falar o nome dele aqui também, porque senão vai entregar onde que eu trabalhava. Entendi. Mas aí um cabo assim, o cara era gente fina demais. Então, aí eu fui trabalhar à noite. Aí eu trabalhava 12h36, trabalhava noite sim, noite não.
e fazia o curso de formação da Polícia Civil de dia. Então, eu dormia noite sim, noite não. Nossa. E foram assim, o curso de formação da época da Polícia Civil foram 4 meses desse jeito. Dormir no dia Dormia, sim, noite sim, noite não. Então, e aí eu cheguei, né? Aí quando eu chego na Polícia Civil, na verdade, eu descubro que não era mais aquela coisa que eu ia entrar como investigador lá, ia ter um desenvolvimento na carreira, ia pegar experiência para depois eu me tornar chefe. Eu descobri que se a Grace for bacharel em Direito, ela fizer o concurso de delegado e passar, ela já vira minha chefe, sem experiência nenhuma. Já pensou, hein? Pra chegar lá... Então... Rebelde. Cambada. Seu rebelde. Como disse, bom, enfim. Acabei de sair da faculdade. Exatamente. Então, aí, por que eu estou no sindicato hoje e a federação? Por causa disso. Porque a gente tem esse modelo de polícia que só existe no Brasil, né? Onde o chefe não precisa de experiência, ele precisa só ter conhecimento jurídico, né? Então aí acabei entrando para o mundo sindical para a gente, né, lutar por isso mesmo, por valorização, né? Até é importante, né? Quem está nos assistindo aí, nem todo mundo sabe, Grace, qual que é a diferença da Polícia Militar e Polícia Civil, né? O que cada uma faz, né? Fazer esse cunho pedagógico aqui e deixar bem claro qual é a função de cada um. Exatamente. Então vamos lá, Polícia Militar. Polícia Militar é policiamento ostensivo, prevenção de crime. A função dela é prevenir o crime, né? Por isso que ela anda fardada, as viaturas, né? Grandes, né? Para se ver de longe, giroflex ligado, ela tem que estar com o giroflex ligado, inclusive o tempo todo. E a Polícia Civil, investigação criminal. Por isso, inclusive, que não se vê, né, os policiais, raramente você vai ver viatura caracterizada da Polícia Civil. E a gente ainda tem outro problema, que é o déficit de policiais civis, né? Era para a gente ter hoje em Minas Gerais 17.500 policiais civis, isso por um estudo feito em 2011. Que já está defasado. Muito defasado. E nós temos somente 10 mil policiais civis. Nossa, então, isso justifica muito a demora no atendimento nas delegacias, demora no atendimento, índice alto de criminalidade, né? Porque aí aqui eu vou falar com vocês, porque a gente tem provas disso que eu vou falar, que é a maquiagem de crimes dentro do estado de Minas Gerais. Que o governador fala, Minas Gerais é o estado mais seguro do país. Não, é maquiagem de crime. Qualquer alguém que está assistindo a gente aqui provavelmente já aconteceu de chegar e tentar fazer uma ocorrência que foi roubaram o celular dele, e muitas vezes a Polícia Militar virar e falar assim, não, né, foi um extravio, tentar te forçar a dizer que ou foi furto, né, ou então foi um extravio. Não, você deve ter perdido, você não perdeu não? Entendeu? Então sempre acontece isso. Aí só muda porque quando você vai extrair a estatística criminal, você tem uma parte ali no boletim de ocorrência, né, que está lá a tipificação do crime. Então quando você coloca lá, às vezes eu já cansei de pegar ocorrência quando a gente ia, né, fazer investigação, quando você pegava lá que você lia a ocorrência era um roubo. Mas quando você ia lá na tipificação de crime, que é onde extrai a estatística, estava lá outras contra o patrimônio. Então isso não entra como crimes violentos. Aí isso atrapalha iniciar, na verdade, uma investigação. E atrapalha, inclusive, políticas públicas de segurança pública no estado, a prestação do serviço. Porque quando você vira e fala assim, eu pergunto aí qualquer um da população, você se sente seguro? Você se sente seguro sair na rua? É aí que você vê, nós somos o estado mais seguro do país, então os outros, nós estamos ferrados, né? Então essa é uma grande preocupação. E Minas tem a maquiagem de ocorrências, né? Então esse é um problema muito grave que já denunciamos, inclusive, né? Já fizemos essa denúncia e estamos fazendo novamente e já estamos propondo isso para a comissão na Assembleia Legislativa para atuar sobre isso. Que é muito importante, porque eu não entendo tanto sobre a segurança pública, mas é nítido para qualquer cidadão que percebe que existe um quantitativo superior de policiais militares em relação aos policiais civis, né? É normal você ter mais policiamento, né, mais policial militar. Por que é o normal? Porque é o policiamento ostensivo,
Né? Então você precisa de mais presença, né? Você precisa de mais presença ali na rua. E a Polícia Civil, ela vai atuar. Onde que a Polícia Civil atua? Ela atua onde a Polícia Militar, né? Vamos colocar, não vou falar que falhou, né? Mas não conseguiu evitar o crime. Porque a Polícia Civil, ela só atua por demanda. Então aconteceu o crime, ela vai atuar. Se a Polícia Militar, aconteceu um roubo aí na rua, roubaram o carro, sequestraram alguém, a Polícia Militar foi acionada, não localizou ninguém. Polícia Civil entra. Aí entra a investigação criminal. Né? Apesar que a Polícia Militar, ela tenta, e eu falo enquanto instituição, usurpar a função da Polícia Civil todos os dias. Né, que é tentar fazer a investigação no lugar da Polícia Civil e acaba atrapalhando as investigações da Polícia Civil. Então, para você ter ideia, 10% do efetivo da Polícia Militar todo dia lançado na rua sem uniforme, sem a farda e com veículos descaracterizados e atrapalhando sim a investigação da Polícia Civil dentro do Estado. Então, assim, isso é um problema muito sério que a gente tem, mas para o governador do Estado, o que ele importa para ele é a extração dos dados ali do boletim de ocorrência para dizer que Minas Gerais é o estado mais seguro. Né? Então fica aí o alerta aí para você, cidadão, que paga seus impostos em dia e quer uma segurança de qualidade, uma segurança pública. E a nossa luta é o quê? É ter uma instituição, no caso da Polícia Civil, que seja uma instituição bem estruturada. Né? Você vai na delegacia de polícia, é até vergonha, né? Falta delegacias, né? E falta delegacias especializadas acima de tudo também. Né? Olha, hoje dentro da Polícia Civil, né, o governador do estado, hoje ele tem a mania de dizer que investe, né? Para você ter ideia, não tem uma viatura na Polícia Civil de Minas Gerais que seja investimento de dinheiro do governo do estado. São todas emendas parlamentares. Sério, então são os deputados, tanto os deputados estaduais, deputados federais que encaminham emendas, senadores, né, o senador Alexandre Silveira, o ex-senador, né, que hoje ele é ministro, encaminhou mais de 20 milhões de emendas, que, né, uma das compras de viaturas, e nós, né, o Sindipol, nós estivemos lá pedindo isso, porque iam 50 milhões para a Polícia Militar do Senado. Aí nós fomos lá, intervimos com ele lá, né, nós do Sindipol, teve outras entidades de classe da Polícia Civil também, que foi mais uma lá também. Então a gente conseguiu que ele atuasse lá dentro do Senado e tirasse 20 milhões para encaminhar para a Polícia Civil. Nós, Sindipol, nós conseguimos na Assembleia Legislativa... Com emendas parlamentares. Emendas parlamentares. Isso é meio preocupante, é muito preocupante. É muito preocupante. Eu não sei, mas a segurança tem, pelo menos deveria ter um fundo, uma verba própria. Não tem. Não tem? Não tem verba própria, é o que o governo do estado quer investir. Por que você, olha só, Grace, loucura se eu te falar, né, parece mentira. As viaturas da Polícia Civil não tem rádio de comunicação. Não tem rádio de comunicação. Então se eu estiver, que já aconteceu comigo, meu parceiro de equipe, antigo, né, até um abraço aí se ele estiver vendo a gente, o Emerson, o nome dele, aí quase meu xará, meu querido chegadão, parceiro de equipe muito tempo, a gente já teve problema com isso, porque não tinha rádio de comunicação na viatura, e a gente se envolver em troca de tiro num lugar distante de Betim, lá para a região do Marimbá ali, onde não pega telefone, a gente não tem como fazer comunicação. Nós tivemos os colegas também, a outra equipe que trabalhava com a gente na mesma delegacia, que aconteceu o mesmo problema. E não tinham como fazer contato com a gente porque o telefone não pegava. E isso acontece o tempo todo. Aí o problema que eu te falei, né, do chefe que entra por cima. Nós íamos a uma reunião com uns chefes desses, falar que eles entendiam que não precisava de rádio de comunicação. Mas ele nunca esteve lá na rua e nunca fez uma investigação criminal, né? Porque a investigação criminal não é um ato extremamente complexo, né? E o delegado de polícia, na verdade, ele não atua investigando, ele atua só... Ele não passa por essa experiência de investigar, então ele não entende muito bem do cotidiano, né? Ele não entende, Grace, o que precisa para investigar. Então, quando ele chega lá na delegacia, e isso eu faço abertamente com todos eles, quando ele chega lá na delegacia, imagine você, a Grace aqui, jovem, 25 anos de idade, recém-formada em Direito, passou no concurso para delegado, virou chefe, primeiro emprego dela, eu já trabalhei com delegado, primeiro emprego dele, delegado de polícia,
Aí chega na delegacia, nossa, virou o chefe, aí com equipes extremamente experientes, aí por isso não desenvolve. E detalhe, né? Esse modelo de polícia que a gente tem aqui, é importante dizer, só existe no Brasil. Não existe lugar nenhum do mundo mais. Né? Então imagine você entraria num avião, você aí que está assistindo a gente, você entraria num Boeing com o piloto que acabou de tirar o brevet dele? Você entraria? Né? 200 horas de voo, pronto, tô piloto de Boeing agora. Então assim, é a mesma coisa de fazer essa comparação, né? Eu acho que, né, a gente precisa, a população precisa saber disso, que a população não sabe, né? E qual que é a função? O que o delegado faz? O delegado é ele que chefia as investigações. Então eu, enquanto investigador de polícia, eu só posso começar a investigar se o delegado expedir uma ordem de investigação, né? Ele tem que despachar ali para eu começar a investigar. É isso que ele faz, aí ele despacha. Aí eu vou lá investigar, eu investigo tudo, depois ele vai lá e dá uma entrevista bacana na TV. Investiguei, prendi, ó, show de bola. Né? Lógico que a gente pega fala... todo o mérito da equipe. Pega, exatamente, né? Então aí vocês veem aí, a maioria são poucos, né? A gente não pode generalizar, eu nunca generalizo, que eu já trabalhei com muitos bons delegados, né? Inclusive aqueles que viram e falam assim, não, peraí, a equipe que investigou, vem cá o inspetor, vem cá o investigador, vem cá o escrivão, senta aqui na mesa aqui, na hora da entrevista. Mas a maioria, eles vão lá e traz como se eles tivessem feito toda essa investigação. E não é para virar e falar assim, porque o investigador ele quer aparecer na investigação. Não, ele quer o mérito do serviço dele. Ele não precisa nem colocar a Grace que investigou lá, não, é só falar, ó, foi a investigadora que fez a investigação, né? Então, assim, aí quando você fala em alguém para chefiar, você tem que, eu entendo, acho que qualquer lugar do mundo, imagine você, uma empresa onde o gestor sabe menos do que o gerente. Ou ele sabe menos ali do que o coordenador, né? Se você é o gestor da empresa, o seu gerente que está ali embaixo, você tem que saber mais que ele, você tem que ter mais conhecimento que ele. Então, a polícia é assim. O gestor, que no caso é o delegado, ele só precisa conhecer de direito, né? Aí um curso de formação hoje da Polícia Civil, quando eu fiz, eram 4 meses, hoje é 3 meses. Então você pega a Grace aqui, que tem de nada de polícia, passou no concurso, 3 meses de formação na academia, põe ela para chefiar investigações dentro de uma delegacia, igual a delegacia da Alterosa, por exemplo, aqui em Betim. Imagina, isso aqui é uma área pesada. Eu trabalhei aqui muito tempo na delegacia da Alterosa, e aqui é uma área complicada, nós temos mais de 50, quase 60 bairros. Sim. Que a delegacia do Alterosa, que é bem grande. Que a delegacia do Alterosa é responsável. Nós temos lá hoje, se não me falha a memória, 3 ou 4 investigadores para dar conta da investigação de todos esses quase 60 bairros. Nossa, Imagina, é muito difícil. Nós temos nessa região aqui da área da delegacia, são quase 160 mil habitantes. Então imagina. Para 4 investigadores. Então você vê que existe um buraco aí, imenso, né? Imenso. Aí por isso que infelizmente o cidadão ele é roubado ali, eles entram na casa dele, é furtado, às vezes sequestrado e demora, né? Demoram as investigações por causa disso. Era pra gente ter hoje, Grace, em Minas Gerais, isso pela lei de 2011, 11.301 investigadores de polícia. Nós temos hoje... Nós não chegamos a 6 mil investigadores em Minas Gerais. Nossa. Nós temos aí, teve um concurso em 2021, onde tiveram coragem de abrir 30 vagas para investigador de polícia. Nós temos hoje quase 1.000 investigadores aptos a aposentar. Nossa, então vai piorar ainda. Só na semana passada teve a publicação de aposentadoria de 17 investigadores de polícia. Então vai piorar aí muito. E nós temos aprovados, né, no concurso de 2021, nós temos quase em torno de 4 mil pessoas que fizeram o concurso e passaram na primeira etapa, e aí só depende da boa vontade do governador do estado para começar as nomeações, para chamar essas pessoas para fazer as demais etapas. E detalhe, desses 4 mil aí, 50% mais ou menos que vai chegar ao final está apto. Né? Então, para a gente que tem um déficit aí de quase 6 mil vagas de investigador, se colocasse 4 mil ainda não supriria. Né?
Então, bem grande, bem profundo. Eu acho que o principal problema da segurança pública no âmbito investigativo seria a falta mesmo de profissionais atuando. São duas vertentes, Grace. Você lembra quando eu falo com vocês aí que estão assistindo, o modelo que só existe no Brasil, né? Porque o chefe entra no topo. Primeiro é esse modelo. É o chefe não conhecer da investigação. O segundo modelo, o segundo problema é que a investigação ela é muito burocrática. Nós temos o delegado de polícia, que é o chefe, né? Aí nós temos o escrivão de polícia, temos o investigador de polícia, né? Que são dessas áreas investigativas aí. Aí nós temos o perito criminal, que a grosso modo a função dele é fazer perícia nos locais de crime. Ele vai ali, fez a perícia, fez o laudo dele e acabou. Eu gosto de citar o exemplo do homicídio, né? O homicídio é uma coisa que chama muita atenção da população, né? Um caso chocante, né? Imagina, né? Matar alguém. Então, quando você tem o homicídio ali, o perito ele veio ali, fez a perícia de local, que é o quê? Fotografar o local, né? Registrar o local, registrar o corpo do indivíduo. Aquele indivíduo é levado para o IML, Instituto Médico Legal. O perito, acabou a função dele. Ele fez ali naquele local, acabou. Ele vai fazer um laudo. Ele vai pegar as informações que ele obteve ali. O indivíduo tomou 2 tiros, tomou 2 facadas, tem 2 cortes assim, assim, assado. Né? Localizei um projétil aqui, localizei um projétil, uma cápsula ali, alguma coisa. Ou não localizou nada, fez o laudo pericial dele. Vai para o médico legista vai analisar aquilo ali, né? Vai ter os auxiliares dele, que ele não coloca a mão, quem corta são os auxiliares, e retirou um projétil, aí se der balística, vai fazer o exame, se não, acabou por ali. E aí? Quem que vai descobrir, por exemplo, se esse indivíduo não for conhecido, não tiver um documento? Quem é aquele indivíduo? É o investigador de polícia. Quem que vai ter que descobrir quem matou aquele indivíduo e por que matou aquele indivíduo e localizar o indivíduo que matou, a arma do crime, a motivação do crime? É o investigador de polícia. Não é o delegado de polícia, não é a perícia criminal, não é o escrivão de polícia, é o investigador de polícia. Só que aí entra o problema. Suponhamos que aconteceu o crime aqui, nessa rua, né? A gente chega... Nós investigadores, aí perícia veio, fez a perícia, aí nós investigadores a gente vem. Aí a gente começa a fazer a investigação e de repente a gente localiza uma testemunha do fato. Aí nós conversamos com essa testemunha, ela vai nos contar o que aconteceu. Aí eu faço um relatório circunstanciado de tudo que aconteceu. Aí o que acontece? Eu passo isso para o inspetor. O inspetor de polícia é um cargo comissionado, é um investigador, né, que o normal é que seja com mais experiência, nem sempre é assim, mas o normal é que seja um investigador mais experiente da delegacia. Aí o inspetor passa para o delegado, olha, a equipe do Emerson localizou a testemunha e tal, tá aí o relatório. O delegado, ô escrivão, vem cá. Aí a Grace é a escrivã. A Grace vai lá, faz a intimação aqui, intima o Zé, vamos supor, o Zé. Aí a Grace digita, leva pro delegado, ele assina, aí passa pro inspetor, o inspetor passa pra equipe do Emerson de novo, pro Emerson ir e intimar o Zé para falar na delegacia para Grace, porque o delegado nunca está presente. O CPP ele fala que o delegado tem que estar presente. Mas é o inspetor que recebe? O inspetor, ele coordena as investigações. Mas na ausência do delegado... Mas aí ele não tem poder para isso. Por quê? É o que eu te falo. A gente executa, mas quem tem o poder da caneta é o delegado. Aí o inspetor chegou intimado, o inspetor normalmente ou recebe, ou então vai passar para a Grace, que é a escrivã. Aí o delegado tinha que estar ali, né, com a Grace. O delegado não está. Aí a Grace vai perguntar pro seu Zé ali, por exemplo. Às vezes ela não foi no local de crime, ela não sabe como que ela vai fazer. Aí ela vai perguntar com base no quê? No nosso relatório, com base no registro da ocorrência. Vai perguntar, e normalmente, ô seu Zé, o que o senhor viu lá e tal. Às vezes isso, Grace, já passou 1, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 10 anos, entendeu?
Às vezes a gente nem localiza o seu Zé mais. Sendo que eu poderia, Grace, ter pego isso aqui, ó. Um smartphone, na hora com o seu Zé. Seu Zé testemunha, o seu Zé fala os dados dele todo. E eu gravar o depoimento dele ali, ó, no local do crime. Aí você fala assim, poxa, legal, por que não faz isso? Falta de boa vontade. Porque qualquer país do mundo é feito isso. Ou então o meu próprio relatório ali, acabou. O seu Zé não precisa de ir lá na delegacia para falar na delegacia o que ele já falou comigo. Aquilo já entra dentro da investigação e ele vai ser chamado onde? Em juízo. Somente em juízo. Só que aí nós temos um probleminha. Que o quê? No final da oitiva do seu Zé lá, tem lá que o delegado estava presente. E mesmo ele não estando presente, depois ele assina aquilo ali. Entendeu? Nossa, que então, então, para isso, e aí existe o escrivão de polícia. Para que o escrivão de polícia? Para isso. Aí, lógico, o escrivão toma conta do cartório, e tem todo um problema, e a maioria das vezes o escrivão faz a função, né, executa tarefas que era do delegado de polícia, que ele usa a senha do delegado, não são todos. É bom deixar claro, né, gente? Eu acredito que até uma minoria, mas isso acontece. Então, uma espécie assim, de secretário do delegado. Como se fosse. E acaba sobrecarregando quem também? O escrivão, né? Sim. Então, acho que você viu, né? Acho que todos aí devem ter visto. Noticiou muito a morte da escrivã Rafaela, né? O suicídio, que infelizmente a menina nova, né? Uma jovem escrivã de polícia, que tirou a própria vida e por causa de pressão dentro do trabalho, pressão do delegado, né, dentro do serviço. É lógico que a gente não pode dizer que foi 100% isso, que as investigações estão em andamento, mas assim, o assédio dentro da unidade policial. Então isso acaba sobrecarregando, né, os policiais. E eu te falo, aí é uma burocracia dentro da investigação que não era para existir. Em um modelo de polícia que a gente sabe, no Brasil a gente não consegue elucidar 10% dos crimes que acontecem no país. E todos insistem que esse modelo dá certo, né? Se você for conversar, principalmente com os delegados que não querem que acabe esse modelo, eu falo que esse modelo é ótimo, dá certo, aí vai falar que só precisa de pessoal. Não, precisa de gente, viatura, armamento, resolve o problema. Até porque assim, vamos supor, o escrivão hoje, né, é um cargo antigo, na época que tinha aquelas, como é que chama aquela? Máquina de escrever. Máquina de escrever. Ele é de antes disso, Bob. Ele era da época da verdade, caneta de pena. Aí depois veio. Depois, enfim, foi evoluindo. Hoje a gente tem uma tecnologia. Estamos hoje falando sobre inteligência artificial, né? Sim. E tudo mais. E esse cargo. Qual que é o futuro desse carro, por exemplo? Extinção. Ele vai acabar por si só. Hoje, né, quem está nos assistindo aí que vai num fórum, que às vezes é vítima de alguma coisa, ou que é testemunha, de qualquer caso, você vai ver que você hoje não tem mais a figura do escrivão ali digitando mais no judiciário. No fórum não se tem isso mais. Hoje é tudo gravado, né? Igual você vê, a gente vê nos filmes americanos, né, a gravação ali do interrogatório do indivíduo. Hoje no fórum é isso, né? E o juiz interroga, e o interrogatório ele é feito em juízo. A prova testemunhal é feita em juízo. Então o que tinha que ter sido feito nesse caso específico, né? Nesse caso fictício que eu falei? O seu Zé, eu fiz o relatório, o juiz ia intimar ele para ele falar isso aonde? Lá em juízo de novo. Então por que as investigações demoram? Por causa disso, né? Aí você tem o delegado ali na delegacia, e você tem eu trabalhei na 4ª delegacia também, que é no centro, de Betim. E chegou uma época lá que tinha 30 mil ocorrências dentro da caixa do sistema, né, que é do delegado, que ele despacha as ocorrências. 30 mil ocorrências sem despacho, né, e outros quase 4 mil inquéritos ali para ser investigado. E nós éramos em 5 investigadores dentro da delegacia. Eita! E é isso é a realidade do Estado, viu? É importante dizer que isso é a realidade do Estado. Existe uma demanda, né, grande. Muito grande. E pouco profissional para atuar. Pouco profissional, e você entendeu? O modelo é arcaico, então ele não desenvolve. Ser revisto. Com urgência, inclusive, né? Porque a gente tem, igual você falou, a gente tem 2 modelos de polícia no Brasil, a ostensiva e a investigativa. Isso. E a demanda realmente é bem grande. Eu falo porque todas as vezes que eu precisei de
e na delegacia civil, existe mesmo uma espera, uma demora no atendimento, né? Eu sinto falta também de delegacias mais delegacias especializadas, por exemplo, em crimes cibernéticos. Sim. Aqui, Betinho, tem delegacia da mulher? Temos uma precária, diga-se de passagem, mas para quem conhece aí, ela fica, e quem não conhece também, né, é bom saber para informar para alguém, o caso precisar, ela fica ali no prédio do Detran, né, onde que é a delegacia regional. Infelizmente é um lugar horrível, né, a gente estava até, o delegado regional aí, o doutor Marcelo Cali, inclusive um abraço se ele estiver nos vendo, um bom delegado, trabalhei com ele já. O doutor Marcelo estava até olhando um outro lugar que seria cedido pela prefeitura de Betim para instalar a delegacia de mulheres, né? Então olha para você ver, o Estado mesmo... O Estado, por isso que é uma instituição do Estado, que tem que ficar pedindo verba de emenda parlamentar para conseguir suprir as necessidades estruturais. Sim. E tem a demanda grande, né, já comprovadamente, e não faz novos concursos, não nomeia a galera que passou. Que já está aprovado aí. Já está aprovado, então, assim, é boa vontade. O que falta é isso, Grace, é boa vontade. Nós temos um governador hoje... que só sabe falar que não tem dinheiro. Ele fala, mas é engraçado, né? Ele fala que não tem dinheiro, mas fala que Minas está nos trilhos. Pois é. E ele fala que saneou as contas do Estado. Aí nós temos um grande problema, que é a defasagem salarial, né? Tem gente que acha... As perdas inflacionárias, né? As perdas inflacionárias, né? E que isso traz essa defasagem. Nós temos uma defasagem hoje, nós policiais, aí eu não vou falar só da Polícia, mas todos os policiais do Estado, de 35,44% de perda de poder de compra. Que é a perda inflacionária. Eu acho que não é só no setor de segurança, não. Acho que todos os servidores públicos. Servidores públicos todos, em geral. Os únicos que tiveram um reajuste salarial recentemente. Foi a educação. Quem teve aumento salarial foi só o governador. Aumento 300%. Salarial, 300%. Vamos lembrar, 300% de aumento salarial. Governador Romeu Zema teve aumento de 300% do salário dele, né? O vice-governador também e os secretários dele. Também. A educação, ela teve um reajuste de 12,84%. O que é muito pouco. Muito pouco. E detalhe, o reajuste é por causa do Fundeb. Isso é um piso nacional da educação. E o Fundeb é o quê? O dinheiro que vem do governo federal para esse fundo. Não é uma verba que é do Estado, não, exatamente. Não é do Estado. É do governo federal. Lembrando que a educação tem um piso também que foi aprovado piso nacionalmente. E não é cumprido. E o Estado de Minas está longe de cumprir longe. Esse piso, né, da educação. Não só da educação, mas para todos os servidores. Tem setores aí que está mais de 10 anos sem aumento real. Tem sim. Eu acho que a saúde, se eu não me engano, nós temos, para você ter ideia, nós estamos em 2023, essa perda inflacionária nossa vem de 2015. Aí alguns vão falar, mas não é culpa do atual governador. Lógico que é culpa. Se você se propõe, igual eu, hoje estou presidente do sindicato. Na mesma forma que ele faz perdão de dívidas bilionárias dos empresários, dos amigos dele. Inclusive ele ganhou, né, uma liminar, foi ontem, se eu não me engano, o ministro Barroso deu uma liminar para ele, apesar que eu achei um absurdo, né, daquele pagamento que ele deve à União. Minas Gerais hoje tem comprovadamente quase 32 bilhões de reais em caixa. Ele tem uma dívida, né, hoje a dívida de Minas com a União, segundo o próprio Estado, né, o próprio governador Romeu Zema, chega em 140 bilhões. Só que a gente teve um problema sério, Grace, olha que loucura. Você lembra da a Lei Candir, né, que era a isenção dos royalties do minério de ferro. Das mineradoras. O governo do Estado tinha o direito, o governo federal foi lá e isentou. Aí quando foi na hora de pagar a dívida, o governador Romeu Zema juntou com o Bolsonaro e falou, olha, a União, o governo federal deve para Minas Gerais 135 bilhões de reais. Vou fazer um acordo bom com você, viu, Bolsonaro? Você vai me pagar 8,7 bilhões até 2037, se eu não me engano. 35 ou 37. 8 bilhões de 135 bilhões.
espera aí, ó, que negociação. Aí o Minas ainda está devendo 140 bilhões para a União. E ele fez o acordo lá com o governo Bolsonaro. Então, assim, que estado que é esse? Como assim? Aí ele vem da isenção fiscal de 1,2 bilhões para as empresas locadoras de veículo. Enquanto... Fora também o IPVA também, né? E eu falar nisso agora. Enquanto nós pagamos 4% de IPVA, as locadoras pagam 1%. 1%. E detalhe, né? Porque as locadoras, a maior receita delas não é da locação de veículo, é a revenda do veículo. É a revenda, não é a locação, não. A locação dá o dinheiro, lógico, mas é só uma fachada. Ela compra o carro com isenção de impostos, ela paga 1% de PVA e quando ela vende o veículo, que aí é onde foi a isenção de 1 bi, ela deixa de pagar ainda o ICMS. Não paga o ICMS na venda. Se você pegar uma revenda de veículo, por exemplo, né, nós temos algumas aqui, não vou citar o nome, porque nós não estamos recebendo fazer propaganda. Né, não é? Mas aí você pega aí uma revenda de veículos aqui, que a gente... o revendedor, ele paga o ICMS quando ele vende o veículo. Ele comprou o seu veículo. Quando ele vai revender ele paga ICMS sobre aquele lucro que ele teve, né? Então, quando ele revende esse veículo, ele paga. A locadora não paga. E você vai ver, vê várias lojas, um exemplo, seminovo, né, de um local ali, entendeu? Seminovos de outro... Da locadora, você está comprando um carro da locadora. Você está comprando um carro da locadora. E outra coisa que me chamou atenção, principalmente quando eu viajei fora do estado, é que as locadoras fora do estado têm a placa de Minas. Sim, eles são os veículos, exatamente, eles existe emplacam... um esquema, né? É por isso mesmo, que aqui os outros estados, olha pra você ver como é que esse governador, o governador meu exemplo, como é que ele é. Os outros estados falam assim, beleza, você quer ter locadora aqui no meu estado? Ótimo, muito bom, muito bem-vindo. Mas você vai pagar, o IPVA é esse, o ICMS é esse e pronto. O governador Romeu Zema, diga-se de passagem, aí a gente, né, vamos deixar claro para a população, que ele isentou, foi sim, principalmente a maior beneficiária disso é a Localiza, que é do empresário, um grande empresário, Salim Matar, que só o grupo do Salim Matar investiram, se eu não me engano, quase 5 milhões de reais na campanha do governador Romeu Zema. Sim, isso foi denunciado na grande mídia também. Exatamente. Investiu na campanha dele. E agora eles tiveram uma isenção de 1,2 bilhões. Então olha só que negociação. E o faturamento deles no ano passado foi mais de 2 bilhões de reais da Localiza em lucro. Aí você imagina, aí fica muito bom, né? Você compra o carro por um valor menor, que você não paga ICMS e você não paga o IPI, porque você é uma locadora. Aí você paga o IPVA desse carro 1%, enquanto nós pagamos 4%. E quando você vende esse veículo, você vende ele pelo preço normal da tabela FIP e ainda não paga o ICMS da transação da venda. Olha que negociação. Aí esse é o governador novo, né, que a gente tem aí. E né, enfim, e é isso, e a segurança, a educação, a saúde está aí, né, precária no nosso estado, mas o cara vira e fala, Minas está nos trilhos. Eu não sei qual trilho que ela tá, né? Sabe que esse trilho, quando você chega, tá acabando o final ali dos trilhos, tá indo. É muito profundo, ainda mais quando a gente tem um executivo que demonstra nenhuma empatia e compromisso com o serviço público, com prestação de serviço para a sociedade, uma prestação de qualidade, né? Uma vez que a importância de um concurso público é garantir mesmo um pessoal contratado, qualificado, habilitado, né? Mas em vez disso quer falar sobre terceirização, quer jogar a culpa no servidor público, quer terceirizar também a culpa dele para um servidor público. É complicado. E esses governos de direita, principalmente a extrema direita, Grace, né? É bom que o cidadão saiba. Gente, quem precisa de serviço público somos nós, somos pobres aí. É pobre que precisa de serviço público. Quem que precisa de policiamento na rua? Nós que somos pobres. Porque o rico mesmo, ele mora num condomínio fechado, com segurança, ele anda num carro blindado,
Ele muitas vezes sai de helicóptero para ir para o trabalho dele. Agora quem precisa somos nós, os classe médias e os pobres. Então, o Estado, quando você vê esses governos de extrema-direita demonizando o serviço público, né? Infelizmente a população, às vezes mal informada, compra a ideia também. Ah, servidor público é privilegiado, é isso, é aquilo. Servidor público não é privilegiado, entendeu? Longe Tem as disso, castas, né, que são privilegiadas. Nós temos sim, nós temos. Eu estava vendo uma matéria hoje, inclusive, do Tribunal de Justiça Militar, onde um desembargador lá, o que ganhou menos no mês, ganhou 200 mil no mês. É importante também esclarecer, os crimes militares, eles são julgados por uma justiça especializada, que é a justiça militar. Não é a mesma do civis. Não. Ele tem uma justiça própria, né? Tem a justiça própria. Aqui nós temos, acho que 3, se eu não me engano, 3 estados que têm tribunais de justiça militar. 3 estados? Não sei se eu estou confundindo a justiça militar, eu acho que é. Acho que 3 estados, acho que é Minas Gerais, São Paulo e, se eu não me engano, Santa Catarina, que tem a justiça militar. Então quer dizer que não é o Brasil todo? Não é o Brasil todo, não. Aí tem a Justiça Militar Federal, né? A Justiça Militar Federal. Mas não são todos os estados que têm a Justiça Militar Estadual, não. São só os estados privilegiados. Então, aí julga os crimes. Quais crimes? Os crimes especificamente dos policiais militares. Né? E o governo Bolsonaro ele ainda fortaleceu isso, né? Quando um policial militar, né, ele em uma ocorrência, ele mata alguém ali, né, ele acaba naquela... Muitas vezes, e a maioria das vezes, gente, é bom deixar claro isso, que é legítima defesa sim, que seja dele, que seja de um terceiro. Né? Bandido é isso aí, bandido joga pra cima da polícia mesmo, isso é fato. Né? Então, assim, antigamente, quando não se constata no primeiro momento que foi a legítima defesa, sempre houve, né, e mesmo sendo também, tem um procedimento investigatório que a Polícia Civil sempre fez, que é a polícia que investiga. O governo Bolsonaro falou o quê? Não, se teve um crime envolvendo o policial militar, quem vai investigar é a própria polícia militar. Então hoje, eles investigam os crimes militares, eles julgam os crimes militares, né? Ou seja, ele está investigando, né? Esse negócio... E julgando. Imagina se você tivesse esse poder, né? E já existe a separação dos poderes justamente para isso. Existe a justiça, né? Exatamente. Né? Existe o judiciário que está ali para julgar, existe o Ministério Público que está para efetuar a defesa, para fazer a denúncia, e tem a polícia para investigar, que é a Polícia Civil, né? Aí no caso da Polícia Militar, não. Ela mesmo investiga os crimes militares ali e ela mesmo julga os crimes militares. Então, assim, é de certa forma, sim, um problema. Né? Porque a gente, e não é aqui demonizando, muito ao contrário, viu? Nós temos o trabalho policial militar, né? O trabalho policial não é fácil, eu já fui policial militar também, e não é fácil, então assim, a gente sabe como é, então... Eu costumo dizer que o trabalho do policial militar é uma responsabilidade enorme também, porque eles, além de ser um trabalho de alto risco, né, que é ostensível, eles estão ali... Né, às vezes no fogo cruzado com ladrão, com facção e tudo mais. Claro que a Polícia Civil também tem essa possibilidade de Estado nessa situação. Principalmente, eu estou pensando nisso aqui, eu vou te falar. Mas eu falo assim, porque eles têm eles têm um porte de arma, eles têm a autoridade. O policial militar, ele é o primeiro combate ali. O policial militar, ele tem as vantagens e as desvantagens, né? Todos os casos tem. A vantagem e a desvantagem. Qual a vantagem? O bandido, em tese, vê eles primeiro. Viu ali a viatura. Então, se o cara tiver numa situação, igual nós tivemos aí, um caso que aconteceu no interior, muito triste, inclusive, né, esqueci o nome do cabo. Mas existe o abuso de autoridade, né? Isso também existe, nós vamos chegar nessa questão do abuso. O cabo, né, um roubo a banco que teve na cidade pequena, tomou um tiro na cabeça. Então, ele foi visto antes que ele pudesse agir. Tomou um tiro na cabeça. Então existe isso, existe. Mas existe a vantagem também do bandido ver e ao invés de confrontar, correr. Policial civil, o investigador de polícia. Já cansei de entrar para fazer investigação nos aglomerados aí
sozinho. Ou então eu e mais um parceiro, numa viatura descaracterizada. Nossa. Qual que é o maior risco seu? E detalhe, a gente não anda de colete, não. Você está fazendo investigação, como é que você vai colocar um colete, um uniforme? Não, é isso assim. Então, qual que é o risco? Do próprio bandido, que já aconteceu, de confundir a gente com um bandido rival. Achar, não que, viu o Emerson, achou que era um bandido. Não, é tipo assim, que aquele carro estranho ali, com aqueles dois caras ali, e jogar pra cima, entendeu? Então isso acontece, esse é o risco do policial civil é muito maior. E detalhe, a gente sem colete, né? Então, e a gente tem que descobrir o crime. Então você investigar é um ato muito complexo. Aí onde você entrou no abuso de autoridade, né? Onde tem o ser humano, infelizmente, viu, Grace? Sempre tende a ter o abuso, isso é normal, ainda mais o poder. Quando você tem um poder, sempre tende a ter o abuso de autoridade, né? Então, assim, e é preciso coibir isso, né? A gente fala, eu falo que nós temos um modelo de polícia que ele é feito para isso, infelizmente, né? O policial militar, como eu fui policial militar, eu falo isso com propriedade, você é treinado lá dentro da academia de polícia militar para ser um militar. Ele é quase treinado, quase igual às Forças Armadas, entendeu? Não é para Ele é um braço do Exército, né? Posso ele dizer assim? Pode. A Constituição prevê que as polícias militares são forças reservas e auxiliares do Exército. Do Exército, mas não é a Força Aérea, não é Marinha, é do Exército. Então eles são um braço. Então aconteceu uma guerra, os primeiros que vão são os militares, né? No caso, primeiro vai o Exército, né? Mas se precisar, eles vão como auxiliares também. Por isso, inclusive, tem o tratamento, né, o treinamento militar. Então a gente quando você treina lá o soldado lá, por exemplo, sair da academia, o cara sai com sangue no olho, porque ele é treinado lá dentro até o limite. Então assim, acaba por isso não tendo tanto uma polícia cidadã, né? E a gente precisa trabalhar no país para uma polícia cidadã. É igual eu falo, O que gente. seria essa polícia cidadã? A polícia que está ali literalmente para proteger e defender o cidadão. É igual eu falo, você ser enérgico na abordagem é uma coisa, você ser truculento é outra, né? A Grace, um exemplo, eu estou ali fazendo um patrulhamento, né, preventivo, no caso da Polícia Militar. Eu suspeitei que a Grace está armada, está com alguma coisa, abordei ela, verifiquei, ela não está armada, pronto, cessou ali né, aquele momento de tensão, aquele momento mais firme na abordagem. E depois já passa para um diálogo. Né? Infelizmente, eu acho que a maioria talvez haja dessa forma, mas tem os que abusam. Sim. Né? Tem aqueles que são mais truculentos. E isso vem muito do próprio modelo, o modelo militar. Né? Então, assim, é algo que tem que ser estudado. Imagine você, gente, Brasil. Brasil é o país que tem a melhor segurança do mundo? Né? A gente tem que começar a pensar isso. Eu garanto aqui, né, dando a resposta, não. Agora, é o único país que tem esse modelo de polícia. Que tem dois tipos de polícia, que é uma que faz, né, o policiamento ostensivo, a prevenção, e outra que faz a investigação. Um modelo que é militar, que é a polícia militar, e um modelo que é civil, que é a polícia civil. Né? Então, assim, aí muita gente confunde, Grace, militarismo com uniforme. Sim, você não precisa ser militar para usar uniforme. Vou dar o exemplo da Polícia Rodoviária Federal. Ela não é militar, mas usa uniforme. Por quê? Ela é um patrulhamento ostensivo. A Polícia Penal, por exemplo, ela usa uniforme. Ela tem um uniforme, mas não é farda, não é fardamento de militar. Então ela não é militar. As guardas municipais, né, que estão caminhando para ser polícias municipais, né, que eles já fazem o trabalho de policiamento ali municipal. Eles usam uniformes, mas eles não são militares, não tem doutrina militar, que a doutrina militar é diferente. Né? O militar, ele é treinado para quê? Para guerra. O militar, policial militar, eu falo, maior parte do treinamento da polícia militar é para combate à guerrilha urbana. Isso é um fato. Nós não temos isso no nosso país.
né? E o governo Bolsonaro, ele fortaleceu muitas polícias militares e quase destruiu as polícias civis. E quando eu falo as polícias civis, não é só a polícia civil, eu falo as Não polícias só de as natureza polícias, mas civil. também a tentativa de transformar instituições educacionais em instituições... Escolas cívicos militares. Exatamente. Então a gente, quando eu falo as polícias civis, as polícias de natureza civil, que são as polícias civis dos estados, as polícias penais, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Hoje, para você ter ideia, a alíquota nossa de previdência aqui no estado, dos policiais civis, foi para 16% de desconto previdenciário. Os militares pagam 10,5%. É muito alto. O policial militar, quando ele aposenta com o salário que ele está ganhando naquele momento. O policial civil aposenta com 60%. Aliás, 60% não, ele vai aposentar com o teto da Previdência. Ele vai ganhar 60%, quem vai ganhar 60% é a família. Se o policial militar morreu. Olha só, um exemplo clássico. Policial militar, acabou de entrar na Polícia Militar. Um soldado, um investigador de polícia. Acabou de entrar na Polícia Militar, ou um oficial, ou um delegado de polícia. Ele acabou de entrar nas instituições. Sofreu um acidente ali, os dois morreram. A família do militar vai ganhar 100% do salário dele. A família do policial civil vai ganhar 60% do salário dele. Então, assim, é uma desigualdade sem justificativa. Muito grande. Não tem. A única justificativa, o governo, né, o governo federal, o governo Bolsonaro quis isso e pronto, acabou. Como disse o Paulo Guedes, né, colocar uma granada no bolso deles. Lembrando que as duas polícias são empregado do Estado, né? São, as polícias... Mas tem tratamento diferente. É o mesmo empregador, mas com tratamento visivelmente desigual. Diferente. Você vê isso nas estruturas. Se você olhar isso na estrutura, olha as viaturas da Polícia Militar e olha as viaturas da Polícia Civil. É igual eu falei, embora hoje a Polícia Civil teve uma melhora nas viaturas por causa de emendas parlamentares. Mas você vai numa companhia ou num batalhão da Polícia Militar e vai numa delegacia da Polícia Civil. Olha esse batalhão da Marco Túlio Isaac ali, né? Todo estruturado, foi novinho, construído, né? Um batalhão. Aí você vai na delegacia do Alterosa. É um predinho alugado, caindo aos pedaços, que eu entrei lá recentemente, tá caindo aos pedaços lá dentro. Por quê? O Estado nem manutenção ele dá. Verdade. Né? Então, Grace, é um desafio muito grande, né? Esses últimos 4 anos aí que teve, tanto para o país, né, o governo federal quanto o governo estadual aqui em Minas, eles sucatearam muito o serviço público, né? Eles sucatearam principalmente as polícias civis. Por quê? Quem que investiga? Quem que vai pegar no pé do político? Não é a polícia militar, é a polícia civil, é a polícia federal. São essas que vão pegar no pé dos políticos. Né? Por isso que muitos deles, tem muitos corretos, né, gente? É bom a gente deixar claro, né? Falar que todo político é ladrão. Não é isso. Assim como todo servidor público é ruim de serviço, não quer trabalhar. Gente, não existe isso, né? Eu falo muito, a gente tem um grande problema na Polícia Civil, que é a falta de efetivo e a morosidade na investigação, né? Esse modelo arcaico, esse modelo que deixa a investigação muito burocratizada. Então a população às vezes acha que é má vontade, né? Imagina você chegar na Alterosa ali, acontece um crime com você, você vai ali na delegacia, registra o boletim de ocorrência, passa uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, você, e aí, o que estão fazendo na minha investigação? Passa 2, 3, 5 anos, não foi investigado. Mas por que não foi investigado? Primeiro que o modelo está errado, né? O modelo é muito burocrático. Imagina esse ping-pong que eu falei. Eu ouço o seu Zé aqui, ele me conta um fato, eu tenho que ir na delegacia, para ir o escrivão, ele tem que abrir uma agenda dele para ele ouvir o seu Zé, mas existem vários outros crimes. Aí para depois aí ele faz uma intimação que o delegado vai assinar para voltar para mim, para eu intimar o seu Zé, para o seu Zé ir lá falar na delegacia aquilo que ele já me falou. Nossa, né? Então assim, aí não tem como funcionar. Não tem. Aí detalhe, aí você pega, tem 4 investigadores na delegacia, né? Então assim, é impossível esse modelo que nós temos. É igual eu falei, a quantidade que a gente tem hoje de policiais é muito pouca, mas a gente poderia fazer muito mais se o modelo não fosse tão burocrático. Sim. Então a gente precisa repensar a estrutura.
né? É importante. Sim, é um desafio muito grande. E é importante isso, né, Grace, que é a população entender, né, o que acontece e por que acontece, e inclusive cobrar de quem realmente tem que cobrar. Né, eu já cansei de ser xingado na delegada. Não sei o que, peraí, deixa eu te explicar como é que funciona. Aí depois você explica para a pessoa, ela, nossa senhora, é desse jeito? Você chega na delegacia, aqui, olha que louco, vou te dar um exemplo, né, você chega na delegacia para fazer o registro da ocorrência, né? Aconteceu com você, você foi direto na delegacia. Eu cheguei lá, você é atendido por um investigador normalmente, às vezes você é atendido até por servidor da prefeitura, estagiário, delegacia, mas o normal, o investigador vai lá, eu vou lá e te atendo, faço o registro da sua ocorrência. Aí depois do registro da sua ocorrência, sabe-se lá quanto tempo, 1 ano, 2 anos, quanto tempo for lá, que o delegado despachar aquilo, aí ele vai despachar para o escrivão fazer uma intimação para te intimar, para você ir na delegacia falar de novo o que você já falou no boletim de ocorrência. Para dizer o que está lá na presença do delegado. Aí, para daí eu começar a investigar o caso. Né? Eu, investigador, vou começar a investigar o caso. Então, imagina a burocracia. Espera aí, se a Grace já foi ali, já me contou o que aconteceu, eu já fiz ali dentro do registro da ocorrência, ali já está o seu relato, já fiz ali o seu registro. Por que não você já ali, já que precisa da assinatura sua, né? Você já não assina ali logo, já que você for o caso. Já está assinado e já começa a investigação. Né? Por quê? Você tem que manter esse modelo sem funcionar. Esse modelo é antigo, desatualizado, não funciona. Não funciona. Esse modelo, Grace, o delegado de polícia ele vem de 1808. Esse modelo que a gente tem, arcaico, ele é desde a mesma época. Né? Então, assim, tem gente que fala, tem que acabar com o inquérito, tem que acabar não sei o quê. Isso fala grosso modo. Eu não vejo que tem que acabar, tirar o nome inquérito policial. O nome pouco importa. O que tem que desburocratizar a investigação. O que eu não preciso é desse excesso de burocracias. Né? Porque se o seu Zé foi ali e me contou, a Grace foi roubada na rua. Tomara que não, né, Grace? Tomara que não. Mas a Grace foi roubada na rua, o seu Zé viu e falou assim, foi o João ali embaixo ali que roubou a Grace. Aí tudo bem, levou o telefone da Grace, levou o carro da Grace. Aí nossa equipe, né, foi lá, o seu Zé já falou, a Grace já me falou, olha, o fulano eu não lembro, quem não vi quem é que estava meio escuro. Mas o seu Zé viu. Ou então a Grace vira e fala, não, foi o João que me roubou. Aí seu Zé já testemunha também, foi o João. Pronto, aí registrou. Já fiz o registro, já fiz tudo. O que tem que fazer com aquilo ali? Né? Consegui pegar em flagrante o João, já prendi o João. Mas se eu não consigo? Tem que ter uma busca e apreensão. Tem que ter tudo, aí tem que ter um reconhecimento. Aí isso, ao invés disso ser rápido, que aí eu já fazia o relatório, olha aqui o delegado, já faz o pedido, né, já indico para ele, foi o João, nós fizemos uma busca e apreensão para entrar na casa dele para tentar localizar o aparelho da Grace, ou então, tá dando lá na casa dele, né, aí se tiver em flagrante, é flagrante. Agora, se não, busca e apreensão era só ele fazer o relatório e encaminhar para o juiz. Aí não, aí tem que ouvir a Grace, depois tem que intimar a Grace, aí eu já ouvi o seu João, aí tem que intimar o seu João para ir lá na delegacia também, falar aquilo que ele já me falou. Olha só, sendo que se eu já tivesse feito o relatório, eu já tinha feito o pedido, o juiz já deferia, a gente já resolvíamos o caso. Aí nisso o João já vendeu seu telefone, já quebrou, já estragou, já, entendeu? Já sumiu, já foi embora. Então, você vê como é que é moroso? Muito. Só que aí os próprios, a maioria, né, a gente não pode generalizar, mas a maioria dos delegados também não querem mudar esse modelo. Porque se eles mudam esse modelo, você começa a mudar o sentido da coisa. Que é onde a gente fala, qual que é a necessidade da carreira com entrada única? É por causa disso. Aí você já começa a desburocratizar, queimar etapas da investigação. Porque você não precisa, você precisa de um chefe. Toda unidade, toda instituição, ela vai ter um chefe. Ela vai ter um gestor. Sim. O único problema é você ter um gestor que não sabe da instituição, não conhece. Imagina você entra numa empresa, como você vai ser uma gestora da empresa se você não conhece como a empresa funciona? Né? E não adianta você falar assim, mas eu sou formado em administração. Não importa, você não tem a experiência ali. Né? Então você tem que ter o know-how, né, para você conseguir conduzir aquela instituição normalmente ali. Essa empresa tem aquela hierarquia de profissional, sei lá, contrato primeiro júnior,
Depois para só você para ir analista. desenvolvendo. E vai subindo, né? Para você ir desenvolvendo. Aí eles, né, E o Júnior sendo analista, sei lá. aí os delegados de polícia, muitos deles gostam de falar a mesma coisa do servidor, do serventuário da justiça querer virar juiz sem concurso. Mas peraí, o único que julga é o juiz. O Ministério Público, eles falam a mesma coisa do serventuário, né, dos servidores do Ministério Público querer virar promotor sem concurso. Falou sem concurso, né? O único que oferece a denúncia é o promotor de justiça. Agora, na Polícia Civil, quem faz a investigação não é o delegado de polícia. A única prerrogativa que é exclusiva do delegado de polícia é o indiciamento. O que é indiciamento, né? É indiciar. O que é indiciar? Eu tenho indícios de que quem roubou a Grace é o João. Isso é indício. Por isso, sugiro aí isso vai ser encaminhado para a justiça e pronto, lá quem vai julgar é o juiz. Mas o juiz pode chegar lá, o promotor, inclusive. O modelo é tão errado, Grace. É engraçado falar isso, porque quem oferece a denúncia é o promotor de justiça. Então, a investigação ela tinha que ir para as mãos de quem? Promotor de justiça, para o Ministério Público. Aí não, a investigação ela conclui e vai para a mão do juiz. O juiz abre vista para o Ministério Público opinar e voltar para o juiz decidir. Que rolê, hein? Aí o negócio tinha que ser o contrário, tinha que ir para o Ministério Público, o Ministério Público já olhava, dava de acordo com o que ele quisesse ali, mandava para o juiz. Mas não, aí é o inverso. É quase o ping-pong da delegacia. É aquela coisa que fica mandando para lá e para cá. Aí vem a morosidade. Né? Verdade. Então são coisas que a gente tem que mudar, né? Algumas já mudaram, hoje tem a figura do juiz de garantias, né? Que ainda não está vigorando. O que é o juiz de garantias? O que é o juiz de garantias? Ele foi instituído, né, na emenda constitucional 103, na reforma que teve no governo Bolsonaro, que não foi uma proposta dele, inclusive, mas é onde os juízes fazem o seguinte, olha, tem uma investigação em curso. Aí quando o delegado vai pedir uma busca e apreensão, por exemplo, né, o promotor deu de acordo ali, pediu uma busca e apreensão, que quem vai decidir ou não é o juiz vai atuar naquilo ali. Aí quando o caso vir para ser julgado, ele já não atua. Ele só atua naquela primeira parte ali, que é a parte da investigação. Então, se depois ele sai dali e vai para uma outra instância, chega lá, tem um fato que ele já atuou, ele também não pode atuar nele. Mas aí é isso. Só que a gente tem uma coisa chamada audiência de custódia hoje, né? O que é audiência de custódia? Em 24 horas, aquele preso em flagrante, ele é levado na frente do juiz e do promotor, que é uma audiência, né, que qualquer país do mundo faz o seguinte: levou para audiência de custódia, o juiz decide se ele vai ficar preso ou não, se vai apenar ele, a pena já sai na hora. Já sentencia na hora, se for um caso mais simples, né? Ou deixa ele preso para continuar a investigação e fazer uma condenação futura, ou já libera o indivíduo ali e já aplica uma sanção menor, alguma coisa, e pronto. Aqui não, é só para olhar e falar o seguinte: espera aí, o policial te bateu? É para saber isso, a legalidade. Mas a legalidade é o quê? Ele te bateu ou não te bateu? Você fala, não, bateu. A maioria dos presos hoje fala, né? Estamos cheios de policiais civis e militares respondendo processos por causa disso. Porque aí chega, bateu no senhor? Né? Fala com um bandido lá mesmo, bateu no senhor? Me bateu. Ó, corregedoria, instaura procedimento. Então, o que o juiz tinha que analisar além disso? A prisão está certa, tudo correto, está tudo legal? Ótimo, já sentencia na hora. Qual que é a pena desse indivíduo? Ou então não, precisamos de mais investigação, ou precisamos de mais um tempo, porque é um caso mais complexo, né? Aí deixa o indivíduo preso para uma condenação futura. É um caso de, por exemplo, uso de drogas, né? Vamos colocar um caso mais simples que aconteceu, um uso de drogas. Já sentencia o indivíduo ali logo, gente. Né? Você consegue, né, desaguar. Já despacham. Na hora, você resolve na hora, porque na hora. Fica acumulando ali. O indivíduo que é conduzido hoje pelo uso de drogas, que é crime, né? O povo acha que usar droga não é crime, é crime.
né? Então ele que é conduzido hoje pelo uso de drogas, o juiz já poderia ali na hora. Muitas vezes o juiz ele coloca o indivíduo para pagar uma cesta básica, ou fazer um curso, ou para fazer qualquer coisa, ao invés de já resolve isso logo. Entendeu? O promotor já dá o de acordo, o defensor que vai estar ali também já resolve, pronto, o indivíduo já sai dali sabendo o que ele tem que fazer, qual que é a pena que ele vai cumprir e pronto, aí você já desafoga, né, a justiça. Mas aí não, aí leva lá, te bateu ou não bateu, aí deixa aquele troço lá para ir. O normal, né, normalmente o próprio delegado já dispensa ele, né, que o delegado ele tem o poder dos crimes de até 4 anos, ele pode arbitrar fiança, ou pode liberar sem fiança, dependendo do tipo do crime. Então ele pode fazer serviços comunitários. O delegado ele não pode fazer isso, ele não pode aplicar pena. Ele só pode te prender em flagrante ou não, esses crimes de até 4 anos. Ele só pode te prender em flagrante ou não. Por exemplo, o tráfico de drogas, ele não pode afiançar, que é inafiançável. Né? Quem pode sentenciar é o juiz. Sim. Né? Mas às vezes o indivíduo é pego roubando ali Vou dar um exemplo aqui, né, que é o chamado crime famérico. Ele roubou um pão para comer, né, roubou não, que o cara não é muito difícil roubar, ele vai furtar ali, ó. Pegou na mão grande, furtou um pão e vai preso do mesmo jeito, né? O indivíduo, ele pode simplesmente o juiz já apenar aquilo ali no momento. São crimes, né, o juiz pode inclusive nem aplicar pena nele, por entender que ele furtou aquilo para comer mesmo, né? Ou então, casos aí que mães acabam furtando em supermercado, um litro de leite para dar para o filho e tudo mais, e acabam sendo presas ali. Muitas vezes o delegado libera, ou dependendo se o delegado não liberar, o juiz já poderia aplicar a pena naquele momento. Então a gente precisa começar a rever esses modelos. Exatamente, né? Principalmente esses casos aí que tem um contexto de... Você citou de necessidade, né, de se alimentar e tudo mais. E é uma coisa interessante, Grace, que você reparou que nesse caso aí da audiência de custódia, o juiz ele está fazendo a mesma coisa que o delegado está fazendo na delegacia? O delegado decide ou não se o indivíduo vai ser preso em flagrante ali. Para em 24 horas ali na presença do juiz, para o juiz fazer a mesma coisa. Precisava desses 2 indivíduos fazendo isso? Né? É uma coisa a ser debatida também. Muito. Levar para, sei lá, como vocês são funcionários do Estado, levar para a Assembleia Legislativa, debater isso, fazer uma reforma profunda, tanto na Polícia Civil, mas na Polícia Militar também. Sim, necessário. Nós precisamos rever. Nós precisamos rever o modelo de polícia no país. Nesse caso específico aí do judiciário, é preciso de algo de âmbito nacional, né? Que só o Legislativo Federal que vai conseguir fazer essas mudanças. Agora, essa questão de estruturação, por exemplo, da Polícia Civil específica, o artigo 24 da Constituição, ele fala, concorrentemente, quem organiza as polícias civis é o Estado. Então, o Estado, ele pode cuidar dessa organização interna das polícias, né, da Polícia Civil especificamente. Porque até a lei das polícias militares, tem uma lei própria, tem um código próprio, e é federal. E é federal. Federal? Então, é federal, tem essas diferenças. E tem a lei estadual, mas aí ela prevê algumas coisas. Agora, o formato dela, o modelo, a Constituição, para você ter ideia, olha só, interessante, né? Polícia Civil, delegado é delegado em qualquer lugar. Mas aí você pega investigador de polícia, aí você chega, tem estado que tem o cargo de investigador de polícia, tem estado que tem o cargo de agente de polícia, aí tem o estado que tem o cargo de inspetor de polícia. Que é a tem mesma lugar função, que é a mesma função, mas você viu que os nomes são diferentes. Aí você tem o escrivão de polícia, escrivão em qualquer lugar. Aí você pega a polícia militar. O soldado aqui, lá no norte ou lá no sul, é o mesmo. O cabo, o sargento, o subtenente, é a mesma linha. Agora a polícia civil é mais desorganizada. E isso é uma desorganização proposital, né? Que quando a desorganização reina, né, é mais fácil de você enxergar os erros, né? Você fica muito mais ocupada com a desorganização do que se tivesse tudo organizadinho ali. Então é preciso fazer sim uma reforma profunda. Especificamente, vamos falar que em Minas Gerais, a Polícia Civil, a gente precisa reestruturar a Polícia Civil, precisamos modernizar a Polícia Civil, né? Porque principalmente os delegados falam, não tem como
fazer no Estado uma carreira com entrada única. Mas espera aí, como é que tem como unificar os cargos, os demais cargos? Só não tem como unificar com cargo de delegado, o restante todo pode. Então, é uma coisa a ser debatida, né? É bem inclusive, corporativista mesmo. Inclusive, isso resvala na OAB, né? Eu hoje, Grace, eu vejo que a OAB não interfere muito, porque exige o bacharelado em Direito, exige, mas não exige que ele seja advogado. Sim. A OAB, a questão da OAB é advogado, não exige que ele seja advogado. Para exercer a advocacia. Tem gente que tem bacharelado em Direito. Eu sou bacharel em Direito. Eu sou bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão Pública. Eu nunca exerci advocacia, porque eu sou impedido. Né? Então, assim, eu não tenho registro na OAB. Nenhum servidor público, principalmente os policiais, podem ter registro na OAB. Ou se ele já era advogado antes, ele tem que cancelar o registro. Igual tem vários colegas que são investigadores que já foram advogados. Mas aí eles têm que suspender o registro dele da OAB. Então, para a OAB não vai interferir em nada. Né? Você não interfere em outra. Se você foi advogado e não é mais advogado... A OAB é uma entidade representativa, uma entidade muito forte, inclusive, representativa dos advogados. Então, se você deixou de ser advogado, ela não te representa mais. Né? Você tem uma contribuição para a OAB como se você fosse uma sindicalizada, né? Da mesma coisa, você contribui ali para aquela entidade. Então, a partir do momento que você deixou de ser advogado, você deixa de contribuir. Então, não faz diferença para a OAB. Né? Faz, né? Então, assim, e nada impede que eu seja, por exemplo, seja um músico e entro na polícia, que exige um nível superior de escolaridade, a graduação, em qualquer área, para ser investigador, escrivão de polícia, até perito criminal, que eu entre ali e depois, com o passar do tempo, né, vai desenvolvendo profissionalmente dentro da carreira ali, e chega um ponto aqui, olha, agora você está apto, Emerson, você já cumpriu os requisitos do desenvolvimento, mais um determinado tempo, você está em determinado nível dentro da instituição, você está apto a fazer um processo seletivo com seus demais colegas que estão aptos também. Mas o que te exige agora? Ser bacharel em Direito. Você fez a faculdade de Direito? Você é músico. Mas você fez a faculdade de Direito? Fiz. Então você está apto a concorrer agora você vai passar pelo processo seletivo. Você não fez não? Então tá bom, só lamento, só quando você fizer a faculdade de Direito, né? E passar no processo seletivo, para você galgar, né, um nível a mais, que é aí onde você vai se tornar o delegado de polícia, a delegada, e começar daí a subir mais outros níveis dentro da instituição, que são os cargos, né, que é chefiando ali, que é coordenando as investigações. Porque o que o delegado faz nada mais é que coordenar as investigações. E como que o indivíduo vai coordenar a investigação se ele nunca investigou na vida? Esse é o grande X da questão. Então é algo, Grace, que é muito profundo, mas a gente tem que discutir. Tem que botar tem que trazer a baila para discutir isso mesmo. Então... Emerson, nós estamos chegando até o final do episódio, uma conversa muito boa. Eu vou até deixar aqui um novo convite para você vir aqui e falar mais sobre a segurança pública, esclarecer para o nosso público aí como funciona, quais as principais necessidades, né? Quero agradecer por ter vindo e eu gostaria de deixar também este momento para você também passar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo aí. Deixa a sua mensagem. Bom, te agradecer primeiramente, né, Grace? Agradecer a Mari, um beijão pra Mari, grande amiga, né? E agradecer a oportunidade aqui de falar, né, para a nossa população, dizer que eu trabalhei aqui em Betim 13 anos, eu tenho 13 anos, né, como investigador de polícia, os 13 anos trabalhando aqui em Betim. Trabalhei na 4ª delegacia, trabalhei na 2ª delegacia no PTB, na 3ª aqui do Alterosa. Trabalhei na delegacia de plantão também. Então, deixo a mensagem para vocês, gente, o seguinte. Não existe perfeição dentro do serviço público. A Polícia Civil, ela precisa melhorar muito. Cobrem dos gestores, cobrem dos deputados, do governo, do estado. Cobre dos vereadores, prefeito, que eles também têm. Tem sim, né? A responsabilidade de segurança pública é a responsabilidade de todos, né?
Entendam que, infelizmente, a polícia não consegue resolver tudo. Denunciem, né? Existe um canal de denúncia anônima para qualquer tipo de crime, que é o 181. Denuncie. A Polícia Civil está aqui sempre de portas abertas para acolhê-los, infelizmente não da forma que a gente gostaria. Mas, né, e tem aquela coisa, sabe, que a polícia está aí para proteger, né? E os desvios de conduta que porventura acontecerem, tem que ser denunciado também, gente, isso é um fato, né? Nós somos responsáveis por isso também. Quando a gente vai lá, às vezes questionamos, né, as instituições, não, acontece isso, acontece corrupção aqui, corrupção ali, mas às vezes a gente se beneficia daquela corrupção, então a gente tem que começar a parar com isso. Se a gente quer um serviço de prestação de qualidade, a gente tem que cobrar e tem que ajudar também, né? Polícia Civil sempre de portas abertas, eu enquanto presidente do Sindipol hoje também estou sempre à disposição, a gente recebe denúncia lá no sindicato também, as pessoas levam informações para a gente, então façam isso, vamos trabalhar para melhorar. Não cobrem só do policial ali na ponta, cobre também do governo do estado, né, dos deputados, que é para dar maior estrutura. E lembrando, gente, prestação de serviço público. A polícia, ela presta um serviço público. Então, quem precisa do serviço público somos nós, né, que somos os menos favorecidos da sociedade. Então é isso, é a gente fortalecer cada dia mais e ter esse entendimento, que se a gente não tiver uma instituição forte, a gente não consegue resolver os problemas. Tá? É isso, muito obrigada. Obrigado você, obrigado gente, a vocês por acompanharem, tá? Esse papo foi muito bom, espero que vocês tenham gostado e é isso, aproveite, curta, compartilha e ative o sininho. Até o próximo episódio e até lá. Até mais, gente. Entra aí na Polícia Civil, viu? Melhor polícia que tem.